Boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, nós estamos aqui esperando entrar as nossas mídias, né? Vamos começar com o YouTube, Instagram. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre férias. Todos aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Esse é o nosso espaço. Vamos falar sério. É um tempo para a gente conversar aí sobre férias. Você está entrando aí, férias escolares, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, sobre as férias das crianças, né? Dos filhos, o que fazer. Sejam bem-vindos. Entrando, a gente está em duas plataformas hoje, aqui no Instagram e no YouTube. Minha mãe está aí, seja bem-vinda. A Suzana também. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Suzana. Se vocês puderem, pega esse avião aqui embaixo e clica e vai divulgando para um monte de gente. Às vezes fica meio sem graça de divulgar. Para os seus familiares, para os seus inimigos também. E é meio sem graça de mandar, né? Às vezes, assim, mandar um áudiozinho para alguém, mas não tem problema nenhum. Eu pensava nisso. Por exemplo, antes eu não curtia alguma alguém, ou às vezes não curtia, eu falava, é meio estranho, vai ser que a pessoa vai pensar, vai ser aquilo. Não, esse enviar essa curtida, quem está trabalhando, né? Quem trabalha na internet precisa disso. O engajamento. As pessoas, isso demonstra que outras pessoas têm esse conteúdo também. E podem entender. Então hoje a gente vai falar sobre férias. A minha prima está aqui também, amanhã é aniversário dela. Está aqui um bem grande. Parabéns, Claudinho. Eita, ficando mais velha, né? A Manuela também está contando os dias. Agora falta 14, 13 dias. 13 dias para o aniversário. Então, gente, eu sou o Thiago. E nós somos o Casal Fala Sério. E hoje o tema é férias escolares. Antes de iniciar essa live, nós estávamos conversando aqui, nós dois, sobre alguns conceitos, né? Porque quando nós vamos falar sobre férias, nós estamos falando sobre tempo livre. De aula é o tempo de trabalho, né? Para o aluno, para a criança, o tempo de aula, onde ele tem que estudar e tem as obrigações, é o tempo das obrigações. E o tempo de férias é o tempo livre. Para quem trabalha, o trabalho é o tempo das obrigações. E o tempo que tem fora do trabalho é o tempo livre. Né? Dentro do tempo livre, a gente tem que cumprir com algumas obrigações, vamos dizer assim, fisiológicas, como dormir, como comer, ir ao banheiro, esse tipo de coisa. Então, parte do nosso tempo livre é consumido pelo obrigações por atividades que são assim próprias do ser humano, são necessidades do ser humano. E a outra parte do tempo livre, ela deve ser usada de que maneira? Essa é a pergunta, né? De que maneira você vai usar esse tempo livre que você tem? E no caso das férias, né, tem mais tempo livre, né? A gente... O tempo livre, você considera que o tempo livre é um tempo produtivo ou não? E assim, nós estamos falando uma perspectiva da família, claro, a gente não pode deixar de pensar que nós vivemos no capitalismo, onde a gente fala um pouquinho sobre produtividade. E às vezes existe uma preocupação exata com a produtividade. Por exemplo, eu preciso produzir no meu tempo de jogação, eu preciso produzir no meu tempo livre, eu preciso produzir no tempo das minhas atividades fisiológicas, né? Tem gente que vai para o banheiro e fica ali, ele precisa produzir no seu trabalho, ele precisa fazer alguma coisa. A gente chama essa pessoa de workaholic, né? E a gente, né, com essa questão, que a própria lei, ela diz que o período que estamos indo para o trabalho, esse período já é um período de trabalho, porque automaticamente a nossa cabeça
porém, né, horário, tem cartão para picar, né, e tudo mais, ela, no caminho, ela já está pensando o que ela vai fazer, as coisas que ela vai atender, os clientes que ela vai ter que responder, as situações que vão acontecer. Então, esse período já é um período de trabalho. E por que nós estamos conceituando o tempo? Né? Porque não tem como a gente falar sobre o tempo livre dos filhos se a gente não abordar a questão do conceito que você tem, que eu tenho, que o Thiago tem, de tempo livre. Né? Qual que é o seu conceito de tempo livre? Né? E tem mães, é muito engraçado, mães, nossa, são workaholic com os filhos. Os filhos precisam produzir. Eles precisam estar o tempo todo em atividade. Eles precisam o tempo todo estar envolvido. A preocupação dela é que ele se desenvolva de tal maneira que não dá tempo. No dia a dia, né, ele sai da natação, ele fala inglês, ele vai depois da escola, ele tem aula de teatro, aula de música, aula de canto, o tempo todo. É uma preocupação justa? É uma preocupação justa. É importante? É importante. Mas esse tempo tão carregado promove desenvolvimento mesmo. Vai promover todas as habilidades que essa mãe está esperando, ou essa família, ou esses pais, né? Ou mesmo você com o seu tempo, enchendo o tempo de atividades. Se de fato isso é desenvolvimento, essa é uma pergunta que ela é feita, inclusive, por uma área do conhecimento, né, dentro da educação física, sociologia, que é o lazer. Né? É uma pergunta que se faz hoje. Né? E a gente estava discutindo antes sobre a questão do ócio criativo. O falou assim, ócio criativo, eu falei, criativo para lazer. Né? Ócio criativo tem um nome, é lazer. Né? Quando eu estudo sobre ócio criativo na faculdade, é realmente um período onde a gente estava ali. Onde o funcionário, né, da empresa, ele descansar, ele responde criando. Né? Na verdade, isso não quer dizer que isso não seja ócio criativo. É que no lazer, descanso faz parte do lazer. Dentre as atividades de lazer que você pode escolher, que podem ser atividades físicas, podem ser atividades artísticas, pode ser descanso. Né? Uma das atividades pode ser o descanso, que é o ócio criativo. Inclusive, né? Você aqui nos ouvindo, né? Se você é cristão, se você não é cristão, mas você tem a ideia de que Deus criou o mundo e depois esse descanso é desfrutar. Ou seja, ele desfrutou da própria criação. Tem gente que trabalha tanto que não desfruta daquilo que ela conquistou pelo trabalho. Ela ganha dinheiro, mas não desfruta do dinheiro que ela tem. Tudo isso por um conceito errado de vida, né? Um conceito errado de vida. Que essa ideia que nós estamos no início da live de construção do que vem a ser o tempo de férias. Assim, falando de férias escolares, para algumas famílias parece uma loucura. Filhos em casa, aquela correria, aquela gritaria, toda hora precisa comer, de todas as coisas das férias. O que eu mais me canso é cozinhar. E eu acho muito engraçado, assim, não é que eu não gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, mas por que nós seres humanos precisamos tanto nos alimentar? Toma café, daí a pouco é um lanchinho, depois quer depois quer um lanchinho, depois janta, depois quer um lanchinho. Sabe, é muita refeição. O tempo todo, né? É muita refeição. Né? Eu acho que as mães compartilham do mesmo sentimento que eu, ou as pessoas que cozinham, né? Se na casa você, a vovó, quem é que cozinha, deve ter a mesma sensação que é ser muito cansativo. Toda hora você olha para o
Ai, ai, ai. Então, assim, de férias é um tempo altamente programado. Essa é uma pergunta que a gente faz. Tem muitas famílias atualmente que as formas de trabalho mesmo, de organização da família, trabalham nas férias dos filhos. Então, eles, de alguma maneira, ocupar os filhos durante o tempo das férias, porque eles estão ocupados. Então, assim, aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. Será que isso, de fato, vai dar a sensação de férias para essas crianças? Então, assim, deixar ele numa colônia de férias, que por mais que tenha lúdicas, tem tempo na colônia de férias, ele tem tempo para comer, ele tem horário para poder fazer alguma coisa, ele tem tudo gradinho. Aí você pensa que essa criança esperou todo esse período de férias no sofá da casa dela, a hora que ela quisesse, fazer coisas que ela, ou ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, ela vai ter que levantar no horário dos pais. Eles vão todo mundo para uma colônia de férias naquele dia. Eles vão comer no mesmo horário, eles vão ter as atividades para cumprir. Será que ele está realmente de férias? Será que a sensação é de férias ou é só de outro tempo de obrigações, mas obrigações mais lúdicas, divertidas, né? Então, para a criança, vale para o adulto também. Muitos adultos que tiram férias são tão fechados nas férias que ele não teve tempo para descansar, que é um dos objetivos do tempo livre, né? Repor descanso, o ócio criativo, que é justamente dar uma desligada de certas atividades, né? Porque a gente acaba fazendo outras, né? Então, assim, esse não é o tema da live, mas, por exemplo, o excesso de trabalho causa várias síndromes, né? Síndrome do pensamento acelerado, burnout, tem uma outra que eu esses dias, assim, automaticamente vão se criando, né, síndromes, as características, né, que o ser humano vai desenvolver. E o excesso, né, o excesso de atividade realmente causa muita estafa, né? Primeiro, já fazer, né? A gente fala um pouquinho dos benefícios. Então, um dos benefícios do lazer é que ele aumenta a qualidade de vida. E isso você pode ter com a sua família toda, né? Você pode ter esse benefício diariamente quando você ali no seu tempo livre opta por ter lazer, por ter tempo de para quem está entrando na live, eu vi aí que a Lúcia entrou, seja bem-vinda, viu, Lúcia? Essa é uma live de um pouquinho de férias. Isso é o conceito de tempo, né? De tempo livre, de tempo de obrigações, e aí dando algumas definições, construindo conceitos. Para quem está entrando também, queria dizer uma coisa para vocês. Na questão do tempo, se você fizer uma análise, e ela é uma análise que é sempre feita, né? Nós temos um dia de 24 horas, e se você dividir em 8 horas, né, ele dividido por 8, você vai dar 3 vezes 8, né? Então, você tem 8 horas de trabalho, 8 horas assim, de tempo de cumprir com as obrigações fisiológicas, sono e tudo mais, né? Que seria o tempo. Acaba sendo livre, porque a gente transporta, alojamento, isso e aquilo, muitas outras coisas, mas existe, né? Então, assim, conceituando o tempo. E falando um pouquinho agora, nós estamos introduzindo isso do lazer, para que você possa entender o que de ter nas férias um tempo tão programado como uma colônia de férias. Isso não quer dizer que a colônia de férias seja ruim, viu, gente? É bom. Não pega os 5 dias e deixa aquilo lá. De preferência que você não deixe uma colônia de férias. Você tem uma semana de colônia
férias, uma semana na casa da vovó, uma semana em casa, né? Então, assim, E tem gente, né, nesse período, dias em casa. ficar em casa, porque você é uma pessoa, uma das pessoas mais para os seus filhos nesse período. Vai chegar um momento, inclusive hoje com um amigo, a gente está falando que é um momento onde os filhos crescem. E aí, eles não querem mais, porque eles querem ficar com os amigos, eles querem ir para o cinema com os amigos. E agora passou. Tem uma época onde eles são muito grudados aos avós e aos pais. Depois eles grudam aos pais. E depois eles deixam. E aí, muitas vezes nós vamos dizer, ah, mas eu perdi tempo, se eu puder voltar atrás, tenho tanta saudade. Essas são frases que a gente ouve com frequência. Se você, nas férias do seu filho, vamos pensar que o seu filho aí, com 18 anos, ele resolveu sair de casa. Para pensar que são apenas 18 férias. Se vão ter apenas 18 férias que você teve ao longo da vida do seu filho. Porque depois disso ele vai para a faculdade, ele vai trabalhar, ele vai fazer uma coisa, muitas vezes muda de cidade. Teve apenas 18 férias. A gente tem que fazer essas contas, né? Eu sempre falo isso com os pais, né? Quando estou falando na escola, né? Se você anos da vida do seu filho, você destina um relacionamento com o seu filho, como um amigo, como alguém que compartilha da mesma visão. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança que ele deve andar, e quando ela for ver, ela não vai se... Carolzinha entrou aí. Oi, Carol, seja bem-vinda à nossa live. Então, alguns benefícios do lazer. Então, vamos falar. Ele aumenta a qualidade de vida, efetivamente, todo mundo comprovadamente. Ter horas, momentos de desfrutar, desfrute, que seja minimamente de continuação, né? Às vezes a gente pensa assim, que o lazer você tem que estar fazendo alguma coisa, e às vezes você está fazendo, você pode estar contemplando. Contemplar faz parte, né, do lazer. Então, o tempo apenas de apreciar a natureza, de poder sentar, de as pessoas passando, né? Fiquei sentada com a gente, que olhando, porque precisaria muito dinheiro para comprar, para comprar, e só precisa, né? Então, as pessoas passando, e você olha o look, você olha a maquiagem, você olha a bolsa, você olha as idades, né? As mães correndo, os adolescentes, né? Naqueles bando, né? Eles andam em bando, grupo. Adolescente anda e depois a gente passa por essa fase e a gente fala assim, gente, mas olha só, gritando e correndo, fazendo e achando que é legal demais. E a gente olha assim e fala assim, o que tem de legal nisso, né? Mas é muito bom você ter as fases bem definidas na sua vida, porque senão você vai ser aquela pessoa que quando crescer, ela vai falar assim, quando eu não tinha o que fazer. E muitas vezes você vai pegar esses marmanjos de 40, 50 anos, jogando game até 2, 3 horas da manhã. Pois é. O lazer aumenta a qualidade de vida, o lazer ajuda a fugir da rotina, quebrar um pouco a rotina, né? É tão bom quando a gente quebra a rotina, seja viagem, seja com a visita de alguém, seja com o café da tarde, seja com um final de semana gostoso. Então, o lazer traz novas experiências, né? Através do lazer nós podemos ter outras atividades, né? Tem gente que no lazer procura, por exemplo, fazer atividades manuais, né? Pintar telas, que a pessoa nunca tinha experimentado pintar uma tela, costurar, tantas atividades diferentes que a gente pode fazer. Esporte, né? O esporte que você nunca experimentou. O ano passado eu aderi à bike, né? Acho que foi uma coisa
da população brasileira. Aglomeração, né? Tinha muita aglomeração. Os grupos de bike bem grande, né? Mas era ao ar livre e você podia fazer. Assim, a gente pôde dar pedaladas boas aí. O pedal foi maravilhoso para tirar a gente da rotina. Então, assim, aumenta faz com que a gente fuja dessa rotina, traz as novas experiências, desenvolve interesse em novas habilidades e aumenta a expectativa de vida. A gente pode falar dessas principais para essa live, né? Teria muitas para falar, mas essa live vamos falar sobre essa. Você colocou, né? É que eu lembrei que eu coloquei aumenta a expectativa de vida, né? E engraçado que esses dias, quando um pouco da Elizabeth, ela viveu muito por algumas coisas que ela que nós, médicos mortais, fazendo, né? Se preocupar com vida, férias, não se preocupar com não lavar e tem conta para pagar, não lavar louça, né? Então, assim, é brincadeira, mas a expectativa de vida aumentada. Quando for velho, você poder ter saúde, porque tem muita gente que está com 90, 100 anos, mas não está tentando, porque está com vários problemas de saúde, não se locomove, dói, que tem as pernas, ela consegue sentir todos os músculos do corpo, porque então mas hospitalizada ou mesmo mais é que você tenha saúde, longevidade com saúde, e isso para todos da sua família. E você ensina seus filhos quando eles estão em casa, né? E eu queria falar sobre desenvolver novos interesses e novas habilidades, naquele ponto que a gente estava falando, né? Quando você procura atividades diferentes, como costurar, como ao esporte que você não fazia, skate, canoagem, coisas desse tipo, você adquire novas habilidades, né? A gente tem também passa a ter novos amigos. Acaba tendo, porque nem sempre os seus amigos te acompanham nas atividades. Então você acaba conquistando pessoas novas para o seu convívio. Eu perdi o que eu ia falar, porque o Thiago me cortou. Essas lives juntos é um pouco complicada. Porque quem nos conhece sabe que nós dois gostamos muito de falar. Então nós estamos treinando, inclusive, isso. Né? Essa questão de um fala, outro fala, mas é que vem um negocinho na cabeça, a gente quer falar, né? Por quê? Porque essa questão que nós estamos tratando aqui do lazer, eu estou tentando lembrar, e eu estou aproveitando para falar, ela é interessante porque você vai ter a oportunidade de aprender aquilo que você nem achava que podia fazer. Você nem achava que podia entrar num grupo, por exemplo, de bike. Você nem achava que ia gostar, por exemplo, de começar a correr. Eu mesmo, quando eu comecei a correr, corrida para mim era assim, eu vou simplesmente fazer alguma coisa porque preciso reunir tanta gente para jogar futebol, basquete e tudo mais. Eu posso fazer sozinho. É só pôr um tênis, uma camiseta, correr e vai embora. A prática, quando eu fazia, eu ficava desestressado. Né? Era algo que eu ficava bem, eu voltava, ficava bem. Então, depois que eu casei, tem hora que a Daniela falou assim, vai correr! Ou seja, eu percebo, a deve perceber que eu estou estressado, e eu falo assim, nossa, até ela percebeu. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Se isso acontece com a gente, nós, pais, precisamos olhar para os nossos filhos e perceber isso também.
tirar ele da frente do computador, do celular, da TV. Então, as férias, ela tem exatamente esse significado, né, da questão do tempo livre e, assim, longe do tempo das obrigações. Isso não quer dizer que eles não têm obrigações. Por exemplo, aqui em casa, nas férias, eles têm obrigações. A Manuela precisa tirar a cocô da gata, tirar a mesa do café da manhã, Benjamin tira do almoço, Thiago tira da janta. Tem toda uma organização para um cooperar, né, para cada um colaborar com as rotinas. Só que eles estão fazendo outras obrigações que não as escolares, que são as de rotina. As escolares são as de rotina, fazer lição, assistir aula, fazer trabalho e tudo mais. E, por exemplo, fazer natação e fazer futebol, Treino, fazer né? inglês, esse tipo de coisa, são obrigações do tempo da rotina. Né, do tempo das obrigações da rotina. Agora, por exemplo, ajudar a limpar uma casa, ajudar a cuidar dos animais, né, dos pets. Passear com o cachorro, passear né? com o cachorro. E, por exemplo, aqui a gente tornou quase que uma obrigação. Todo final de tarde a gente vai para o parque. E aí lá no parque, o Thiago e eu corremos, porque é a nossa nova atividade. Nós temos praticado a corrida, né? Eu nunca gostei de correr, honestamente eu não gosto de correr. Eu acho que é uma atividade que me deixa falar, porque eu respiro pela boca, né? E assim, eu quero continuar respirando pela boca, porque é uma forma de você não ter muitas dores e também não conversar muito durante a corrida, né? E aí, não é uma coisa que eu me afeiçoo, né? Eu amo correr. Não, eu estou me esforçando para correr. Mas por que eu estou correndo? Primeiro que é uma atividade diferenciada, porque ela tem uma maior intensidade, mais do que uma caminhada, e eu estou precisando, eu quero emagrecer, né? A gente tem alguns objetivos, né, durante o ano, e esse ano uma das práticas que a gente quer está fundamentando a nossa rotina é a constância. É a senhora constância. A gente quer ser constante no que faz. Embora nós vamos continuar nos aventurando a fazer coisas novas. Porque Sim. isso não impede de fazer coisas novas. Porque eu corro, eu não posso andar de bicicleta. Porque eu corro, eu não posso experimentar patins. Então, assim, a gente não tem essa visão. A gente tem a visão da pluralidade. Realmente de experimentar outras atividades, até porque o nosso corpo precisa, né? Os músculos precisam de outras atividades para que eles possam ser trabalhados. Então, a criança precisa, no tempo das férias, ter algo diferente do tempo das obrigações da rotina. Mas isso não impede ela de fazer outras obrigações e desenvolver outras habilidades. Agora, eu acho que o foco não é só desenvolver habilidades, né? É realmente descansar. E aí a gente fez uma enquete. Eu fiz uma enquete aí no Instagram. Hoje a gente responde as enquetes que a gente coloca. Tem gente que fica com medo de clicar. dizer. A gente não vai julgar. Não vai julgar e não vai ficar julgar. te marcando não, viu? Você falar assim, ó, gosta de... A gente não fica tranquila. Não, eu sou a louca da programação das férias. Não tem problema, pode falar. É um compartilhar. Tem gente que realmente é assim, por exemplo. Tem gente que organiza a geladeira todinha, né? Tanto é que quadrada, que é para caber na geladeira. Eu, por exemplo, já não ligo para isso, né? É de cada um. Eu vou dizer que aqui em casa eu sou uma pessoa um pouco mais organizada. Eu deixei algumas coisas porque eu entendi que um transtorno, né? Mas eu gosto um pouco de mais organizado. A Daniela não, então aí a gente começou a entrar num equilíbrio aí. E hoje, agora com 18 anos, a gente está chegando nesse equilíbrio. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa live. A ideia era dar um cutucão sobre o que vem a ser as férias e um pouquinho de reflexão sobre o tempo. Sobre o tempo, como você valoriza o seu tempo, como você se disponibiliza no seu tempo e trazer aí uma reflexão para você pensar sobre você e a sua família. Então, assim, só para a gente falar de algumas coisas que o lazer, que o tempo livre, esse ócio criativo
negativo pode gerar na sua família. Ele vai minimizar os efeitos da estafa, ele vai minimizar os efeitos do estresse, ele vai diminuir os transtornos psicológicos que hoje nas crianças também, principalmente depois da pandemia, que a gente percebe assim, que elas estão realmente saturadas de muita coisa. Problema cardiovasculares, a gente não precisa nem dizer, porque se você tiver uma prática física, você vai propor ao seu organismo fazer algo diferente, né? Quebrar a rotina fisiológica, física, né? Doenças crônicas e uma coisa que hoje, e que também, vamos dizer assim, a pandemia parece de memória, né? A Covid parece que tem um efeito na memória. E o cansaço, a falta de sono tem um efeito na memória. E descansar, né, os seus gigas de memória. E quando a gente fala de descanso, a gente não quer aqui ser taxativo, né? Dizer, você precisa dormir 8 horas. Embora exista alguns estudos dizendo que 8 horas é o ideal, nós sabemos também que cada ser humano ele é único. Né? A chave de ontem, né, foi falar sobre essa unicidade. Né? Cada um de nós somos únicos. Então, ele precisa de algumas horas para dormir, eu preciso de outras, o Benjamin, a Manuela, você, cada um de nós precisamos de horas diferentes, uns um pouquinho mais, alguns precisam até de 9 horas, né? E outros um pouquinho menos, mas o descanso, ele é extremamente importante. Você precisa saber, você precisa olhar, você precisa saber detectar em você mesmo qual é a sua necessidade desse descanso, porque as férias, ela precisa também ser esse período de descanso, onde você possa realmente ter o prazer que você, talvez no período onde vai estar na correria, né, de levar a criança para a escola e fazer isso, fazer aquilo, as crianças com trabalho, isso, aquilo, para apresentar e tudo mais, elas talvez não vão ter tanto esse tempo. E aí a gente vai correr o risco de ser aqueles adultos que passa a semana inteira trabalhando e aí ele quer dormir o sábado e o domingo inteiro para compensar. Quer dizer também, já tem estudos comprovando que se você dormir mal a semana inteira e tentar repor no sábado e domingo, isso não serve apenas e deixando de aproveitar a semana. Então, assim, para a gente live sobre férias, a gente vai ter muitas oportunidades de falar ainda sobre isso, né? A gente comentou que os filhos dela sempre tiveram férias, viu, Thiago? Que bom, a Silvana é minha sogra, viu, gente? Mamãe. Sempre tiveram férias. A mamãe realmente, ela sempre pegava a gente, botava a gente dentro do ônibus, levava a gente pro SESI, levava a gente pra praça, levava a gente pra tomar sorvete. E eu tô achando que tá faltando isso pros netos dela, viu? Eu tô achando que ela tem que chamar os netos dela pra fazer isso. E eu a mesma coisa, eu sempre tive bastante, assim, no meu tempo livre, uma coisa que sempre foi forte em mim foi a prática esportiva, né? Então eu gostava muito de jogar queimada na praça, jogar vôlei, né? Quando eu era menor, a gente ia muito em bosques e Campinas, e depois eu vim para Sertãozinho, e em Campinas tinha muito bosque, e a gente ia muito para bosques. E aí depois aqui em Sertãozinho a gente tinha praças, né? Muita praça, a gente sempre visitou muita praça. E muitas vezes tem pais perguntando, eu vou fazer as férias, eu não tenho muito dinheiro. Porque, hoje existem os espaços, né, onde você leva as crianças, para ter dia de princesa, para se vestir como uma princesa. Eu não tenho dinheiro para isso. Faz você mesmo na sua casa, usa sua maquiagem, vamos brincar de princesa em casa, vamos na praça, vamos brincar lá na praça. Os últimos anos meus, foi muito nas praças. Sábado e domingo eu estava sempre nas praças com as crianças, nos parques nós visitamos quase todos. E assim, é por isso que agora eu tenho tanta coisa para vender. Eu tenho para vender, hoverboard, já tem tanta coisa para vender, bicicleta, porque a gente comprava coisas e usava muito desses espaços. Porque como eu tive um lazer muito voltado para a área de esportes, depois da
adolescência para a parte de leitura. Muito, né? A mãe e eu lemos muito livros juntos, coletivamente. Então, a gente leu muito. E os fez nossos parte filhos, da minha vida. como pegaram isso da gente, porque vê a gente gostam muito. Mas assim, a Daniela comentou uma questão sobre o fato de não ter dinheiro. Hoje, você pode desfrutar disso em locais do que no passado. No passado, falando de 15 anos atrás, era bem difícil você ter uma piscina pública, era bem mais difícil você ter um espaço para jogar futebol, basquete e outros esportes. Hoje em dia nós temos em vários lugares. Nós temos Sertãozinho, que é uma cidade muito boa, nessa praça onde nós temos praças, onde nós temos parque linear, onde nós temos o Cristo, o parque ecológico. Então nós temos vários lugares onde você pode ir com a sua família. E em Sertãozinho, quem é da região pode vir visitar. Pode vir também, porque é tão pertinho e é gratuito, né? Tão perto e é gratuito. E eu vou dizer, a piscina aqui do Parque Ecológico é limpíssima, é um lugar maravilhoso para você, que inclusive é exigente, realmente, você entrando nem parece que é um espaço. A gente diz isso, é verdade, o espaço público precisa ser pelo público, por todos nós. Mas, em geral, o público acaba cuidando quando é público, cuida quando é privado, né? Isso é uma cultura errada que nós precisamos mudar, né? Mas, assim, bastante lazer nas nossas férias, nós tivemos essa oportunidade de também morar numa cidade que permitia isso. Se você mora numa cidade maior, embora nós moramos em São Paulo juntos, já depois de casados, e a gente ia para o Ibirapuera, né? E todas as vezes que alguém ia nos visitar, a gente levava no Ibirapuera para conhecer, e alguns parques, né, perto da nossa casa ali no Morumbi. Então, assim, a gente sempre levou as pessoas para atividades, para conhecer espaços abertos, porque é tão bom essa troca, né? O ser humano precisa disso. Deus colocou em nós esse desejo de estar integrado à natureza, de estar integrado à criação de Deus. Então nós precisamos fazer isso. E nós estamos finalizando nossa live, porque a nossa live é sobre férias, e você tem que curtir suas férias com seus filhos, né? Não só passar desenvolvimento de bate-papo em família. Então, a gente deseja a você umas férias maravilhosas, dentro da nossa visão de casal. A gente quer que vocês tenham aí uma vida até que a morte nos separe. E vamos que vamos. Boas férias para todo mundo.